Olá, pessoal. Olá. Aula gravada sobre Roma Antiga. Ah, Porventura, algum aluno que não teve como, né, assistir o nosso atendimento, essa mesma aula vou estar dando no nosso atendimento, tá? Então, fica essa aula com o link para que possa rever várias vezes o mesmo conteúdo, que muito auxiliará para fazer a atividade do roteiro de tarefas, tá ok? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos ainda na Antiguidade Clássica, né? Estudamos na aula passada a parte 2 da Grécia Antiga, e Roma também é um conteúdo muito longo, tá ok? Mas nós vamos procurar tirar o que é importante o aluno saber, ok? Não precisando o aluno ficar decorando datas, né? O que precisa saber, na verdade, é as dinâmicas, né? Ou seja, os processos de mudanças, as continuidades, coisas que eu vou ressaltar nesta aula. Bom, é, a civilização romana, pessoal, os historiadores dividem ela em três blocos históricos, né? A fase da monarquia, tá? A fase da monarquia, que vai de 753, é uma data lendária, né? Não é uma data definida, né? É uma data aceita, né? Por conta de que essa data é mencionada numa narrativa lendária. Então, pegou-se essa data, 753 até o ano 509 a.C., tá? É uma fase que nós não temos muito a demorar nela, não. Por quê? Porque é uma fase em que registros escritos históricos são muito exíguos, tá? Nós temos sim a contribuição aí das escavações, né, no campo da arqueologia, que sempre está trazendo algumas novidades, tá? Mas é uma fase que nós temos algumas características marcantes que vão fazer você entender a fase seguinte, que é a da República. A República, a segunda fase, vai de 509, né, quando é deposto o último rei de Roma, que era um etrusco, Tarquínio Soberbo, ele é deposto, e a partir daí nós temos a fase da República, marcadamente, né, de hegemonia da classe patrícia, através do Senado, nós vamos estudar isso. Vai até o ano 27 a.C., para iniciar, então, a última fase da história romana, que é a fase do Império. Vai de 27 até o ano 476 depois de Cristo. Tudo bem? Então, praticamente esses três recortes temporais, né? Monarquia, república e a fase do Império. Ok? Bom, então vamos iniciar a fase da monarquia. Ok? Bom, pessoal, nós temos as origens de Roma, ok? Os estudos mostram, escavações também evidenciaram já tem um bom tempo, que a cidade de Roma, que vai ser o centro de um grande império, né? A cidade de Roma, e assim, vamos assim dizer, os romanos que vão surgir a partir daí, né? Uma civilização que vai brilhar na Antiguidade Clássica, a cidade de Roma teria sido iniciada por um povoado, na verdade, uma fortificação militar, que logo se formou em torno desse forte militar um povoado, né? A ideia era fazer uma fortificação militar para rechaçar as constantes invasões dos povos do norte da Itália, não é? No caso, os etruscos. Tranquilo? Então, com o tempo, em torno dessa fortificação militar, foi surgindo um povoado que mais tarde originou, né, a cidade de Roma. Ok? E nós vamos ter aí a composição dessa população, né? Uma composição de latinos, também parcelas de sabinos
E nós vamos entender, na fase da monarquia, o longo período que tudo leva a crer que os etruscos dominaram por um bom tempo os romanos. Tá? Então, por volta, segundo os achados arqueológicos, por volta mais ou menos de 1000 antes de Cristo, nós temos as primeiras formações ali, né, assentadas ali na região que mais tarde se tornou a cidade de Roma. Porém, os romanos, né, não contavam, logicamente, assim, a origem de Roma, né? Eles buscavam, então, através de uma narrativa de natureza mítica, né? Como os romanos surgiram, expandiram, dominaram através da guerra outros povos, né? E aí você tem na obra Eneida, onde você percebe ali uma narrativa mítica, né? Onde fala que Enéas, um guerreiro troiano, conseguiu navegar, atravessar todo o mar Egeu e chegar às costas oriental da Península Itálica. Ali ele se casou, ali ele teve filho, né? E teve seus sucessores, até chegar em Ascânio. Ascânio teve uma filha chamada Reia Sílvia, que por ser muito bela, Ascânio a separou para ser sacerdotisa no templo da deusa Vesta. Sendo assim, a jovem Reia Sílvia não poderia se casar até uma certa idade. Diz a lenda que um belo dia, Reia Sílvia, às beiras ali do rio Tibre, ela chorando, lamentando por não poder ter um amor e tal, ela então se despiu, muito calor, ela se despiu e dormiu ali mesmo naquela relva. Né? O deus Marte passando por ali, né? O deus Marte então se aproximou de Reia Sílvia. Bom, resultado, Reia Sílvia aparece grávida, tá? A gravidez, logicamente, vem do deus Marte. As crianças que estavam no ventre de Reia Sílvia, segundo a lenda, elas já brigavam na barriga da mãe, né? Esses gêmeos que estavam na barriga de Reia Sílvia. Aí, o que acontece? Quando nascem as crianças, né? O avô das crianças decide matá-las. Então, dá ordem a um seu serviçal para levar para um lugar distante e sacrificar as crianças. Chegando lá, ele muda de ideia, coloca as crianças num cesto e põe rio Tibre abaixo. Lá na frente, as crianças chorando, o cesto encalha na beirada do rio, né? E ia passando por ali uma loba que tirou as crianças e passou a amamentar as crianças. As crianças cresceram e se tornaram 2 grandes guerreiros. Para finalizar, para concluir, os irmãos Rômulo e Remo então foram por uma planície, onde hoje está assentada a cidade de Roma, e começaram a fazer os primeiros riscados para construir a grande cidade. Né? E se desentenderam. E Rômulo mata Remo, e Rômulo, então, se tornou o primeiro rei de Roma. Tá? Então, os romanos contavam assim a origem deles. Né? Isso era muito típico, né, da antiguidade, contar as suas origens, a gênese, o mito. Uma das características do mito é dar sentido à origem, né, a gênese das coisas. Né? Então, eles contavam mais ou menos por aí. Tá? Bom, logo em seguida você tem a península aqui, itálica, fragmentada em micropovos. Né? Você tem os povos italiotas, que são os latinos, os sabinos, os úmbrios, né? Os sâmnios. E mais ao norte, nessa parte em destaque aqui, você tem os etruscos. Bom, resultado, pessoal, os etruscos, e a gente sabe através das pesquisas, os etruscos dominaram a população da região do Lácio, ali da parte central da Itália, e também os romanos. Mas um fato interessante é que, olha aqui, o slide mostrando, né, uma obra que mostra uma loba oferecendo as tetas para amamentar
as duas crianças, Rômulo e Remo, né? Bom, mas então, aí nós vamos ter o quê? O período da dominação etrusca. Tá? O interessante é que o dominador etrusco, né, terminou fazendo muito bem para os romanos. Né? Os estudos mostram que o período etrusco de dominação romana fez muito bem para os romanos. Né? Nós vamos ter a drenagem de pântanos, né? O aumento da área de plantio, né? Nós vamos ter construção de obras públicas, como redes de esgoto, saneamento na cidade, né? Começaram a construir os primeiros aquedutos, né? Visando ampliar a capacidade de abastecimento de água da cidade, né? Construir os templos. E, originalmente, a religião dos romanos tinha uma forte carga, né, da concepção religiosa dos etruscos. Né? Construíram também estradas. Né? Não se sabe se é daqui que os romanos adquiriram esse apego a construir estradas. Né? Nós vamos ver isso tão marcante na fase do Império. Né? Bom, acontece que nós tínhamos uma monarquia, né? A tradição nos mostra que os últimos 7 reis de Roma todos tinham um nome de origem etrusca. Né? Isso reforça mais ainda a ideia de que nós tivemos uma fase de domínio etrusco sobre a região da Central Itália. Né? O que acontece é que, em 509 a.C., né, o último rei etrusco vai ser deposto. Só que antes de falar da deposição de Tarquínio, não é, o último rei de Roma, eu queria ressaltar que nessa fase da monarquia, você tinha uma composição social em Roma baseada nessas seguintes classes. Você tinha a parte superior da sociedade, né? As famílias tradicionais, né? Os chamados patrícios, a aristocracia da terra. Tá? A maioria donos de terras são famílias tradicionalistas, elas controlavam, né, o aparelho de Estado, já na monarquia, né, você tinha um Senado na monarquia, logicamente submissa ao poder do rei, mas os senadores eram de origem patrícia. Logo em seguida vinham os plebeus, pequenos e médios proprietários, muitos viviam até em dificuldades, tá? Os artesãos e pequenos mercadores, a classe dos plebeus. Eram homens livres, tá? Mas não exerciam, não tinham muito direitos políticos. Né? Bom, logo em seguida tinha a clientela, os chamados clientes, né? Que era um tecido social muito diversificado. Né? Você tinha ali ex-escravos alforriados, escravos que pagaram suas dívidas com seu trabalho, né? Que viravam, de certa forma, dependentes de patrícios. A classe cliente, né? A chamada clientela, muitos são arrendatários, viviam na dependência dos grandes fazendeiros, maior parte patrícios. Logo em seguida vinham os escravos, tá? Que poderiam ser os capturados de guerra, né? Mas tinha uma margem muito grande de escravos na fase da monarquia romana, que eram os chamados escravos por dívida. Tá? Ou seja, pagava-se um débito, pagava-se uma dívida, né, com o trabalho escravo por um determinado tempo. Ok? Vocês vão ver que na República isso vai ser abolido. Tá? Bom, aqui é a estrutura, né, do aparelho de Estado de Roma na fase da monarquia. Muito simples. Né? Você tinha a monarquia, o rei, né, que concentrava o poder de mando, o poder político. Ele era o sumo sacerdote, tá, o poder religioso. Ele era o jurisconsulto, né, o super jurisconsulto, quer dizer, o juiz acima de todos. E ele também era o chefe das armas, ele que decidia a guerra ou a paz. Então, uma exacerbada concentração de competências nas mãos do rei. Logo em seguida, vinham as instituições, né? O Senado, imediatamente o Senado, composto por aristocratas patrícios, né? E a Assembleia, né? Que votavam leis que praticamente eram já promulgadas pelo o rei e o Senado, né? E eles faziam apenas o consentimento, ou mudava pouca coisa. Tá?
Bom, mas a última palavra era sempre do rei. Bom, então nós vamos ter um levante. A gente não sabe em detalhes como foi que aconteceu, mas a data de 509 a.C. marca o fim da monarquia com a deposição, tá, do último rei de Roma, uma pessoa chamada Tarquínio o Soberbo. Né? E aqui nesse quadro, que é um quadro muito famoso, você tem aqui momentos dessa rebelião. Né? Ou seja, os patrícios e um segmento dos plebeus expulsando Tarquínio de Roma. Tá. E aí começa uma nova fase, que é a fase da República Romana. Tá? Bom, na República, pessoal, o Estado romano ele vai se tornando mais complexo. Tá? Vão surgindo várias instituições, magistraturas, surge mais um tipo de assembleia. Tá? Mas de toda essa estrutura que eu estou mostrando aqui agora, no próximo slide aí, tá? Você tem o órgão supremo na República inteira, tá? O órgão que vai concentrar as mais importantes competências, pessoal, vai ser o Senado, tá? Mas você tinha, então, outras instituições? Tinha, tá? Você tinha as magistraturas, né? Por exemplo, os edis, né? Os edis eram como se fossem prefeitos, né? Eles eram escolhidos pelas assembleias de tribos, né? De populações. Então, eles eram praticamente prefeitos das cidades da Grande Itália. Né? Você vai ter, por exemplo, os censores. Eram aqueles que tratavam mais da economia. Geralmente, eles planejavam a economia, mas tendo como fundo, né, periódicos recenseamentos. Os romanos, logo cedo, criaram essa mania de fazer contagem da população, chamados recenseamentos. Né? Bom, os pretores, vamos assim dizer, seriam os juízes, né? Muitas vezes compondo tribunais, eles exerciam a competência da justiça, né? Julgavam, sentenciavam, né? E tinha os cônsules, né? Os cônsules que, juntamente com o Senado, comandavam o exército, né? Os cônsules, em período de guerra longa, por exemplo, na guerra contra os cartagineses, uma guerra longa que teve várias fases, chamadas guerras púnicas, né? Quem comandava praticamente as batalhas, as decisões militares, eram os cônsules. Né? Inicialmente, 2 cônsules, depois teve uma fase de um cônsul só, variou muito. Né? Bom, e as assembleias? Né? Você tinha a Assembleia Popular, hegemonicamente composta por plebeus, eles escolhiam os chamados tribunos da plebe. Tá? Tribuno da plebe era o quê? O representante da classe dos plebeus no Senado. Tá? Tinha, inclusive, poder de veto. E tinha a Assembleia Centuriata, né? A Assembleia formada basicamente por cidadãos militares. Bom, toda essa parafernália aqui, né, pessoal? Todas essas instituições, magistraturas, né? No fundo, o Senado estava acima de todos, tá? E de todas as instituições. Então, se na monarquia o rei, né, estava acima das instituições, era a última palavra, na república o órgão principal de controle de decisões era o Senado. Né? Só que tinha um detalhe, o Senado tinha uma face aristocrática. Tá? Você vai ter 200 senadores, todos eles da classe patrícia. Vamos assim dizer, você não tinha nenhum senador que era representante dos plebeus, da clientela, nada disso, né? Todos eram representantes das famílias patrícias. Bom, então aí você percebe que a República Romana, né, a palavra república em latim é res publicus, né? Coisa pública, que de pública quase não tinha nada, que quem controlava mesmo e decidia era a elite patrícia, ok? Bom, e aí começa os primeiros anos da República, pessoal, começa com uma tensão, tá? Entre grupos sociais, né? Vamos assim dizer, uma luta de classes entre
os patrícios, que exerciam a hegemonia, controle de cargos, não é? Decisões, e os plebeus, né? Os plebeus que compunham os quadros do exército. Boa parte do exército era de soldados plebeus. Então, os registros históricos mostram que logo no início da República começa uma luta dos plebeus pressionando de toda a ordem, mas principalmente a chamada greve militar, né? Ficou para a história, né, a revolta do Monte Sagrado, quando os plebeus soldados esvaziaram a cidade, no momento que eles estavam em guerra, eles esvaziaram a cidade, foram ali para montanhas ali próximo dos Apeninos ali, e eles foram para as montanhas e só decidiram que voltariam se fosse atendido às suas reivindicações, né? A gente não tem detalhes assim, riquezas de documentos. Nós temos assim historiadores que bem depois escreveram sobre esses fatos, né? Mas através da pressão da plebe, né, você vai ter as primeiras conquistas da classe plebeia, né? Vamos assim dizer. A primeira conquista mesmo é aquilo que nós já vimos no slide passado, né? Os tribunos da plebe. Ou seja, fica decidido que no Senado os plebeus teriam 2 ali representantes e com poder de veto, ou seja, se qualquer lei, né, para ser aprovada, qualquer projeto, vamos assim, de lei para ser aprovado, se essa lei fosse prejudicial à classe plebeia, tá, os tribunos da plebe poderiam impedir a promulgação dessa lei. Tá? Então já foi uma boa conquista, a representatividade dos plebeus no Senado através do tribunato da plebe, que inicialmente eram 2 tribunos. Mais tarde, no decorrer da República, nós vamos ter o aumento de tribunos da plebe. Tá? Bom, nós vamos ter logo em seguida as primeiras leis escritas de Roma, tá? As leis das 12 tábuas. Isso favorecia também a classe plebeia? Sim, porque até então em Roma as leis não eram escritas. Tá? Roma tinha uma tradição no direito que a gente chama de consuetudinária, ou seja, as leis elas são fundadas na tradição, no costume do lugar. Necessariamente as leis não eram escritas. Isso era prejudicial aos plebeus? Era. Por quê? Quando havia, né, uma disputa no campo jurídico entre uma das partes, plebeu, o outro patrício, o que acontecia? Como os juízes eram, né, patrícios, né, eles sempre davam ganho de causa, né, direcionavam o julgamento, favorecendo o patrício. Né? Bom, e aí não tinha como fazer recurso, né? Você não tem lei escrita, né? Você não tem a norma codificada. Resultado, quando surge a lei das 12 tábuas e tornam elas públicas, né? Porque elas vão ser colocadas em 12 tábuas na Praça Central de Roma, ali na frente do fórum, né? Para qualquer transeunte, né, pudesse ler e tal. Quando essas leis são feitas, escritas, publicadas, né? O que acontece? O plebeu agora, ele sabe da lei e ele pode, uma vez perdendo uma causa, né, mover um recurso em cima da letra da lei. Tá? Então, bem, favoreceu a classe plebeia. Uma terceira lei, em destaque aqui no slide, a Lei Canuleia, que permitiu o casamento interclasse. Por tradição, né, era quase que desonroso um patrício casar-se com um plebeu, né? E quase um impedimento, um plebeu casar com um patrício. A Lei Canuleia, ela vem num momento em que um setor da classe plebeia estava se enriquecendo através do comércio, como nós vamos ver no momento da expansão, tá, territorial romana, quando os romanos vão dominar a Itália inteira, a Ibéria, uma parte boa do norte da África. Nesse período, estava surgindo e enriquecendo uma fração da classe plebeia, né? Os chamados equestres, os cavaleiros, os comerciantes. Né? Então, era um momento que você tinha famílias patrícias em declínio, decadência,
e setores da plebe em emergência. Então, quer dizer, você vai ter a Lei Canuleia permitindo, tá, que plebeus casassem com patrícios, né? E um fato interessante é que uma vez um plebeu entrando numa família patrícia por via de matrimônio, por via de casamento, ele passava a ter uma boa parte dos direitos civis de um patrício, né? Bom, então foi muito importante a Lei Canuleia, né? Nós vamos ter também a Lei Licínia Sexta. Na verdade, foram várias leis licínias sextas, né? Mas a que mais marcou foi a que extinguiu, não é, a escravidão por endividamento. Tá? Setores, né, plebeus que muitas vezes tinham que pagar dívidas com grandes proprietários à base de escravidão, na verdade, foram contemplados pela Lei Licínia Sexta. Aí vamos ter outras leis, por exemplo, a lei da Ager Publicus, que é uma das licínias sextas, que permitia, ou melhor, obrigava o Estado romano, né, a permitir que pobres ocupassem terras uma vez conquistadas militarmente, a chamada Lex Ager Publicus, né? Nós vamos ver mais tarde que essa lei, aos poucos, não vai sendo cumprida, né? As leis anexadas por guerras de conquista vão ficando sob o controle dos patrícios, eles não são usados, não vão ser terras muitas vezes usadas para assentamento de famílias romanas pobres. Mas a gente vai ver isso depois. Bom, então nós vimos aqui as conquistas jurídicas, principalmente no campo jurídico, né, da classe plebeia. Tá? Bom, e aí nós vamos começar a entender as conquistas militares romanas, tá? Que começa ali por volta de 264, mais ou menos, vai até o ano 73, é o período das grandes conquistas militares romanas. Tá? Eu estou mostrando aqui já no quadro para vocês, né? Nesse mapa, a parte em destaque que até em meados da República você tem o controle, não é, dos romanos aqui sobre esses povos, ok? Bom, e aí nós vamos ter a primeira fase da expansão militar e territorial romana foi na própria Itália, né? Vou voltando um slide aqui para mostrar. A primeira fase, os romanos, né, que são os latinos, eles dominam aos poucos os micropovos ali da Península Itálica, tá? Os sâmios, os úmbrios, né? Os etruscos, né? E logo em seguida eles se deparam com um império que tinha no norte da África, o Império Cartaginês, tá? A cidade de Cartago também era chamada por Punis, a cidade chamava Punis, né? Que era uma antiga colônia da Fenícia. Bom, então eles formaram aí o Império Cartaginês e eles dominavam também as ilhas de Sicília e da Córcega. Então os romanos se sentiam assim um pouco ameaçados com posições militares cartaginesas na Sicília e na Córcega, né? na Sardenha e na Córcega, nessas três ilhas. Então, por questão da própria estratégia, né? Os romanos vão ter que, no mínimo, comprar uma briga contra os cartagineses e anexar essas três ilhas, né? Porque, repito, no campo estratégico era uma ameaça muito grande, né? Um dia os cartagineses invadiram a Itália a partir das três ilhas. E aí começa as chamadas guerras púnicas, tá? Aí nós vamos ter as guerras púnicas, domínio sobre Cartago, chega a dominar a ex-colônia, né? E aí você tem as fases de reação. Os cartagineses se reorganizam, né, e partem para cima dos romanos. Nós vamos ter vários momentos, várias batalhas, não daria tempo aqui de mencionar, mas vão se destacar assim dois grandes generais cartagineses, né? Por exemplo, Amílcar e Aníbal, né? O exército de elefantes, tal, chegaram a invadir a Península Itálica, tudo, mas no final das contas, os romanos tendem a vencer e vencem, tá? Vencem. E aí, depois de vencer nas guerras púnicas os cartagineses e anexar boa parte do norte da África, né? E as ilhas aqui, ó,
Sicília, Sardenha e Córcega, os romanos vão partir para dominar a região da Ibéria, essa região aqui que hoje é Portugal e Espanha, né? E depois os romanos dominam também a parte oriental, né? A Península Balcânica, onde estava a Grécia, trechos longos da Ásia Menor aqui, ó, da Península da Anatólia, né? E com o passar do tempo, eles dominam o Egito, a região que hoje aqui, ó, é o Maghreb, no norte da África. Bom, mas enfim, é, todo esse expansionismo, né? Essas guerras de conquista dos romanos, né? Essas guerras eram movidas por quais fatores, né? Bom, primeiro, fator estratégico. Estou mostrando aqui, ó, motivações das conquistas romanas. Os romanos tinham, por razão estratégica, dominar, né, impérios vizinhos, né, para buscar, logicamente, se resguardar. É aquilo que eu falei para vocês dos cartagineses controlando as ilhas de Sardenha, Sicília e Córcega, tá? Então, a primeira fase é isso. Mas logo você vai ter o quê? Os romanos buscando terras férteis em toda a Europa, né? A aquisição de terras, outra coisa, a aquisição de escravos. Os prisioneiros de guerra, né, eram inseridos no processo de produção, tanto na Grande Itália como em territórios fora da Itália, né? Então, aumenta-se muito a quantidade de escravos. Então, bom, vamos organizar fatores, né? A necessidade de uma política de estratégia militar, né? Para proteger, resguardar a grande Península Itálica. Tá. Segundo, né? A busca por fortuna, por riquezas, terras, escravos, né? Através da pilhagem, né? Saqueavam também, tirava-se muitas riquezas disso aí, tá? E havia também, por parte do Estado romano, um outro propósito: fazer povos dominados pagarem tributos e impostos a Roma, como de fato vai acontecer, eu vou mostrar. Bom, aconteceu a expansão romana. Agora, o que mais cai nos vestibulares, tá? As consequências do expansionismo territorial romano na fase da República, tá? E aí nós vamos ter, primeiro dos fatores, tá? Primeiro dos fatores, o afluxo de riquezas das áreas conquistadas para Roma. O afluxo de riqueza. Como assim? Roma obrigava os povos a pagarem impostos a ela, Roma, né? Ou através de ouro e prata, ou através de moeda, ou através de produtos. Tá? Vai predominar o pagamento de impostos a Roma, desses povos dominados na Europa, norte da África, através de produtos. Né? Cada região, né, vocacionada em produzir alguma coisa vai mandar toneladas, vai mandar o que pode de cotas de produção para pagar, saldar uma vez, duas vezes ao ano o Estado romano no que ele exigia de impostos. Né? Então, vai afluir para Roma, pessoal, tipos variados, né, de produtos. Se uma região, por exemplo, fosse boa para produzir vinho, por exemplo, então pagava impostos, né, com vinhos, azeite com azeite, e assim vai. Né? Então, com ouro e prata, e assim vai. Então, primeiro fator, afluxo de riquezas para a Grande Itália, né, a chamada Grande Roma, ok? Isso vai mudar a vida dos romanos, né? Vai melhorar, inclusive, a vida dos romanos. Tá? Um segundo fator também, você vai ter também uma forte influência, uma carga cultural dos povos dominados sobre os costumes romanos. Os romanos, pessoal, sempre se mostraram mais receptivos, não refratários à cultura do povo dominado, e sim receptivo, né? Então você vai ter também muitos costumes romanos se alterando, né, com a expansão. Terceiro fator, o aumento muito grande do número de escravos na sociedade romana. Você vai ter escravos romanos no artesanato, na vida doméstica, nos campos de lavoura, né? Então, uma base escravagista muito forte. É nesse momento que a gente pode dizer que há um modo de produção escravista romano, ok? Mas, ao mesmo tempo, você vai começar a ter tensões sociais. Né? Como assim?
começam a falir muitos pequenos e médios proprietários na Grande Itália, porque eles não davam conta de concorrer com os produtos que estavam chegando das áreas conquistadas. Tá? Eles não estavam conseguindo concorrer com o preço, né, desses produtos que vinham na forma de impostos. Muitos, não todos, mas muitos plebeus vão falir no interior e vão para a periferia das grandes cidades da Grande Itália, principalmente a capital, Roma. E aí vai surgir em torno de Roma, né, aqueles bairros miseráveis, verdadeiros bolsões de pobreza, né, a chamada plebe romana, a plebe da capital. Né? E sempre elas estavam se revoltando, né? Sempre estavam se revoltando. Uma outra tensão, né, vai ser, como eu falei, um fragmento, né, uma fração da classe plebeia vai começando a se enriquecer, os comerciantes. Né? E eles começam a querer fatias do poder, cidadania, direitos. Né? Então começa uma tensão tanto social, principalmente na capital, como também uma pressão de plebeus enriquecidos, né, os novos ricos emergentes, com a aristocracia. Além do que, não está aqui no slide, nós vamos ter também surgimento de várias revoltas de escravos na vastidão romana. Né? Fica até mais famosa a revolta de Espartacus. Bom, e aí nós já vamos para o final dessa aula, pessoal. O Estado romano, incapaz de abrir frentes de trabalho, de aceitar famílias em terras conquistadas distantes, dentro ou fora da Itália, o Estado romano não querendo isso, o Estado começa deliberadamente a fazer um programa de envolvimento das massas miseráveis, é a chamada política pão e circo, né? Com diversão, festividades. Né? Na medida que você dava alimentação às massas pobres da periferia, principalmente de Roma, né? Você dava entretenimento, né? Você dava espetáculo de bibas, né? Você dava lutas de gladiadores, né? Então as bigas romanas, as lutas de gladiadores e outras atividades, né, terminavam envolvendo o entretenimento. O circo também, né? O circo, quer dizer, aquele ambiente que você tem uma variedade de espetáculo e comida. Então, quer dizer, o Estado romano buscava, né, controlar a tensão social através da política de pão e circo. Ok? Na tarefa de vocês, encontra-se alguma coisa no sentido de pedir a vocês se vocês têm como identificar nos dias de hoje também a política de pão e circo. Né? Existe ainda a política de pão e circo. Né? Então, nós estamos encerrando aqui. Tá? Esqueci de falar, a lei flumentária foi aprovada pelo Senado, foi uma proposta dos irmãos Gracos, coisa que eu vou falar numa segunda aula sobre Roma, que o Estado romano subsidiava o preço do trigo, né? O pão, tá ok? E um abraço a todos e até mais.